Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro O que diria Jesus, do autor Tony Cook. Hoje vamos estar entrando na quarta parte, as cartas às igrejas. A natureza organizacional e sistemática de Deus é revelada até mesmo na ordem e na sequência com as quais as cartas são apresentadas. Nos tempos antigos, havia uma estrada tortuosa construída pelos romanos que ligava essas 7 cidades. Éfeso era a principal cidade da região e ela vem em primeiro lugar na lista. Se o emissário saísse de Éfeso e seguisse por aquela estrada no sentido horário, chegaria às outras cidades na ordem exata em que elas estão listadas no livro de Apocalipse. Primeiro, Esmirna, depois a Pérgamo e assim sucessivamente. Se o emissário continuasse nessa mesma estrada, ela o levaria de volta a Éfeso depois de passar por Laodiceia. Assim como nos dias de hoje, as cidades nos tempos antigos tinham histórias, personalidades e características únicas, às vezes havendo rivalidade entre elas. Do mesmo modo, diferentes igrejas locais têm características únicas também. Tive o privilégio de ministrar em igrejas em mais de 30 nações e em praticamente todos os 50 estados norte-americanos. Embora as congregações tenham certos elementos em comum, elas também têm os próprios pontos fortes, pontos fracos e ênfases distintas. Uma igreja pode se destacar em uma área específica, como no evangelismo ou em missões. Os pontos fortes e fracos de outras podem ser exatamente o oposto. Nesta sessão, veremos as igrejas específicas na Ásia Menor e nos esforçaremos para entender o que elas estavam enfrentando e o que precisavam fazer com base no que Jesus lhes dissera. Ao considerar cada uma delas, entenda que há igrejas hoje que enfrentam alguns dos mesmos problemas. Assim como no primeiro século, alguns grupos de cristãos perderam o primeiro amor ou se tornaram mornos. Outros estão enfrentando perseguição ou se esforçando para permanecer no caminho em termos doutrinários. O que Jesus nos diria hoje? Temos uma ideia muito boa com base no que ele disse a essas igrejas. Vamos ler agora o capítulo 11. A igreja em Éfeso. O amor importa. Vocês não me amam, nem amam uns aos outros, como no princípio. Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Visitei pela primeira vez as ruínas da antiga cidade de Éfeso em 2002 e foi uma experiência revigorante. Eu não tinha ideia de que ainda podíamos nos sentar no imenso anfiteatro onde os fabricantes de ídolos furiosos se revoltaram contra Paulo, cuja pregação do evangelho havia prejudicado seus ganhos financeiros. Atos 19, versículo 23 ao 41. Também não sabia que podíamos andar pela estrada do porto, a mesma que Paulo, Timóteo, Apolo, Priscila e Áquila, João e outros líderes da igreja do primeiro século percorreram para entrar na cidade quando seu navio atracou no porto. A região perdeu seu porto há muito tempo devido ao assoreamento do rio Castro, mas as magníficas ruínas da cidade ainda revelam a grandeza de que Éfeso um dia desfrutou. Éfeso era uma das maiores cidades do império, com uma população de cerca de 250 mil pessoas, superada em tamanho apenas por Roma, Alexandria e Antioquia. Com acesso ao mar Egeu, Éfeso afirmava ser a primeira e maior metrópole da Ásia, e era chamada de a joia da coroa da Ásia Menor. Éfeso também era a sede de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo da deusa grega Ártemis, hoje a cidade de Selçuk, com uma população de cerca de 30 mil pessoas, fica ao lado das ruínas da antiga Éfeso. O local do sepultamento de João ainda pode ser visitado em uma encosta ao longo das ruínas da antiga basílica que imortalizava o local de seu túmulo.
Fundada pelo apóstolo Paulo por volta de 52 anos depois de Cristo, a igreja de Éfeso foi notavelmente influente em toda a região. O capítulo 19 de Atos conta a história dos primeiros dias dessa congregação, onde nós é dito que Paulo ensinou a Bíblia diariamente em um local alugado por 2 anos. Um texto bíblico antigo chega a afirmar que o horário exato das aulas eram das 11 da manhã às 4 da tarde diariamente. Como resultado dessa ministração intensiva da palavra de Deus, todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Atos 19, verso 10. É provável que os alunos da escola bíblica de Paulo tenham viajado para fora de Éfeso e plantado novas igrejas por toda a região. Essa expansão provavelmente incluiu as outras congregações sobre as quais leremos nos capítulos a seguir. Além do forte ensino, o poder sobrenatural de Deus se manifestava de forma dinâmica nos primeiros dias da igreja de Éfeso. Lucas relata: "E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam." Atos 19, verso 11 e 12. Éfeso era conhecida por suas vastas práticas de ocultismo, mas o evangelho libertou muitos do cativeiro de tais atividades demoníacas. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Atos 19, verso 18 e 19. O ministério da palavra e do Espírito de Deus resultou na conversão e transformação radical de muitas pessoas. Lucas relata que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19, verso 20. Além de seu ministério pessoal em Éfeso, Paulo escreveu mais tarde uma poderosa epístola à igreja da região, além de 2 cartas a seu parceiro Timóteo, a quem havia deixado responsável pela igreja de Éfeso. Além disso, o apóstolo João baseou seu ministério nessa cidade por muitos anos e escreveu seu evangelho e suas 3 epístolas ali. Que rica herança tinha essa congregação! Tudo isso teria contribuído para a grande força dessa igreja, sua pureza doutrinária que Jesus menciona em suas instruções aos crentes dali. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: "Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e têm perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus." Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Quando lemos as cartas de Paulo a Timóteo, assim como sua intensa exortação a outros líderes da igreja de Éfeso, Atos 20, verso 17 ao 38, fica claro porque essa igreja era altamente hábil em resistir às falsas doutrinas. Paulo advertiu a Timóteo repetidamente para ficar atento aos falsos ensinos, e suas advertências aos anciãos de Éfeso foram muito incisivas.
Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Atos 20, verso 29 ao 31. A observação que Jesus faz quando se dirige à igreja de Éfeso, através de João, indica o quanto eles haviam levado as instruções de Paulo a sério no que se refere a manter a exatidão bíblica. Entretanto, embora se destacassem na defesa da verdade, eles haviam se tornado terrivelmente deficientes em outra área vital, a do andar em amor. Eles estavam tão abaixo do padrão nessa área que Jesus afirma que perderiam seu candeeiro, seu testemunho do evangelho e sua influência se não voltassem aos eixos na área do amor. Outra tradução desses versículos diz: você abandonou o amor apaixonado que tinha por mim no início. Pense em quão longe você foi. Arrependa-se e faça as primeiras obras de amor que você fez no início. Eu irei até você e removerei seu candeeiro do seu lugar de influência se você não se arrepender. Apocalipse 2, verso 4 ao 5. Além de serem chamados de volta ao primeiro amor, Jesus advertiu os efésios a praticarem novamente as primeiras obras. O amor não é um mero sentimento, mas quando é genuíno, será expresso através de ações correspondentes. João escreve também: o nosso amor não pode ser uma teoria abstrata da qual apenas falamos, mas um modo de vida demonstrado através dos nossos atos de amor. 1 João, capítulo 3, verso 18. Tradução livre. Jesus não queria que os efésios fizessem boas obras apenas por fazer, mas desejava que suas ações fossem motivadas inteiramente pelo amor divino. Apesar dessa correção desesperadamente necessária sobre voltar ao amor, Jesus ainda elogia a igreja de Éfeso por sua forte posição contra o que ele chama de as obras dos nicolaítas. Jesus reconhece que compartilha do desprezo deles para com as práticas deste grupo. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2:6. Examinemos os nicolaítas no capítulo sobre a igreja de Pérgamo. Embora a igreja de Éfeso tivesse identificado e rejeitado essa falsa doutrina e os comportamentos que ela produzia, alguns na igreja de Pérgamo haviam sido infectados por ela. As pessoas costumam ficar chocadas ao ler que tanto Jesus quanto a igreja de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas. Elas pensam em Jesus apenas como uma pessoa doce e cheia de mansidão, mas isso é compreender mal a sua natureza. É verdade que Deus é amor, 1 João 4, verso 8, e porque Deus nos ama, Ele odeia tudo que gera sofrimento e destruição às pessoas. O livro de Provérbios deixa muito claro que Deus odeia certas coisas. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 6, do verso 16 ao 19. Resumindo, se amamos a Deus, amaremos o que Ele ama e odiaremos o que Ele odeia. Deus não odeia pessoas, mas odeia o mal e aquilo que fere as pessoas. Paulo ensinou aos cristãos: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12, verso 9. Jesus não queria que a igreja de Éfeso abrisse mão
do seu desejo ardente pela verdade, enquanto se corrigiam na situação que envolvia a falta de amor deles. Oração. Senhor, ajuda-me a imitar os pontos fortes dessa igreja, suas obras, seu trabalho e a determinação de andar na verdade e rejeitar o erro. Ajuda-me, porém, a não cair na armadilha de perder o primeiro amor. Oro para que o meu amor por ti e pelos outros permaneça forte e vibrante. Também oro para que tu levantes muitas novas obras como Éfeso foi nos seus primeiros dias, servindo como uma base regional para a missão e evangelismo. Amém. Aleluia. Concluímos o capítulo 11.